Excelente. Então, a partir de agora, a nossa aula está sendo devidamente gravada. Então, o exame IELTS Writing tem como o Task 2 sendo a sua principal produção, a produção que mais tem peso sobre a sua nota final. Task 2 é a segunda produção que você tem que fazer dentre as duas produções de Writing que você faz no IELTS Writing. Você tem o Task 1, que é uma produção de 20 minutos, composta por no mínimo 150 palavras. E se você vai fazer o IELTS General Training, você tem que produzir uma carta, e se você vai fazer o IELTS Academic, você tem que fazer análise de dados. Em nossa última aula estratégica, voltada para o Writing, nós voltamos a nossa atenção para o Task 1. Hoje, estaremos voltando nossa atenção para essa segunda produção, a Task 2, que ela tem 40 minutos de duração sugerido, porque você, na realidade, pode alocar o seu tempo no exame IELTS Writing da forma como que você quiser. Você vai ter 1 hora para o fazer. E se você querer gastar 30 minutos para fazer a primeira produção e 30 minutos para gastar a segunda, ou 40 minutos para fazer a primeira produção e 20 minutos para fazer a segunda, não importa, fica a seu critério. Mas, ao longo das décadas em que o IELTS existiu, eles chegaram a essa divisão que acaba sendo a de fato mais apropriada. A sugestão, ao menos. 20 minutos para o Task 1, 40 minutos para o Task 2. A produção de 40 minutos, Task 2, portanto, é uma produção maior, dissertativa. Ela é exatamente igual, tanto no IELTS Academic quanto no General Training, não existe diferença nenhuma. E você, então, tem um tema trago a você, e você tem 40 minutos para fazer essa produção, uma produção de, no mínimo, 250 palavras. Dissertativa sobre um tema. Quais são os tipos de tema IELTS Task 2 que são possíveis caírem? Atualidades. Desde coronavírus, passando por violência, indo para igualdade entre sexos, como este é o tema que nós aqui vamos estar falando hoje sobre. Questões da atualidade. Não é? E, naturalmente, existe uma lista que constantemente eu gosto de compartilhar com vocês, e eu vou estar também compartilhando aqui para que vocês tenham esses tópicos que mais frequentemente caem e também fontes de conteúdo sobre eles para que vocês possam posteriormente ler sobre. Eu coloquei aqui no chat, tudo bem? Vocês podem simplesmente copiar esta mensagem e colar no documento à parte. Essa é uma lista de 14 tópicos que são os principais, tanto para temas IELTS Writing Task 2, quanto para temas no IELTS Speaking. E como você pode ver, são sempre muito questões relevantes da atualidade: advertising, art, traveling, coronavirus, crime, clothes, etc. Então, você, na realidade, no seu processo de exposição a vocabulário específico para o exame e temas específicos para o exame, esta lista, de fato, pode ser algo que venha lhe ajudar. Tudo bem? Mas, então, são temas envolvendo a atualidade. A sua produção, ela tem que ter no mínimo 250 palavras, mas não muito mais do que isso, porque caso você tenha um excesso de palavras, ou seja, por exemplo, 350, 400 palavras, você provavelmente vai ter uma boa parte da sua produção que nem ao menos vai ser lida. E, portanto, você desperdiçou o seu tempo, já que realmente você excedeu e muito o mínimo. Então, é importante você ter uma produção que exceda o mínimo para você ter segurança, mas não muito mais do que isso. Então, a sugestão é algo em torno de 30 palavras além do mínimo, 280 palavras. Caso você esteja fazendo o exame no computador, você vai ter o contador do sistema ali mostrando quantas palavras você tem. Caso você esteja fazendo o exame à mão, a sugestão é você ter 35 linhas. 35 linhas, considerando o tamanho médio da letra de alguém escrevendo à mão, equivale a aproximadamente 260 a 290 palavras, que se encaixa perfeitamente no que nós buscamos. Tudo bem? Assim, quando você considera as linhas e não as letras, fica mais fácil você ter uma administração de quantidade de palavras sem maiores problemas. Tudo bem? E, claro, você pode dividir essas 35 linhas da forma como que você desejar, mas tendo em vista as estratégias que nós buscamos aqui repassar, sugerimos 4 parágrafos. Então, se são 35 linhas dividido por 4, cada linha tem, em média, 8,75, ou seja, entre 8 e 9 linhas. Cada parágrafo tem entre 8 e 9 linhas, assim totalizando 35 linhas. E assim você tem uma produção que vai de entre 260 e 280 palavras. Tudo bem? Perfeito. Então, vamos começar com o tema.
Some people think that men and women should have an equal position in the army, while others oppose this by stating that women are not as competent as men in the army. Which point of view do you agree with? Why? Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experience. Então temos aqui um tema que pede para você realmente expressar a sua opinião sobre o tema de igualdade entre homens e mulheres no exército. E isso aqui é um exemplo de tema IELTS que vem e que muito frequentemente a pessoa nem ao menos nunca pensou sobre isso na vida. E mesmo assim vai ter que administrar, não é? Um tempo atrás foi comentado comigo por na realidade, estudante telespectador que depois ele se tornou estudante da escola, mas ele simplesmente estava assistindo a aula antes de estar se efetivando na escola, como provavelmente vários de vocês também fizeram. E ele comentou comigo que as perguntas na aula que ele assistiu eram perguntas assim muito abertas, envolvendo a questão da vida, e ele queria uma coisa mais específica para o exame. Mas a questão é que o exame IELTS é exatamente esses assuntos mais abertos, mais gerais, envolvendo a vida. Então, se você vai se preparar para o exame, definitivamente são esses tipos de assuntos. E não somente assuntos que são abertos, mas também assuntos que muito frequentemente você nunca pensou sobre. Agora, não é porque você não é inteligente, ou são muito profundos ou técnicos, é porque simplesmente você nunca parou para reparar. Se você não tem nenhum interesse por militarismo, ser do exército, ou não tem muita gente da sua família que é militar, você provavelmente nunca pensou sobre isso, mas vai ter que argumentar. Então, é necessário você sempre ter uma estrutura clara em sua mente a seguir para você, mesmo quando ser pego de surpresa, saber para onde ir. Vai ser um pouquinho mais sofrido para você argumentar, mas ao menos você sempre vai ter um norte, mesmo quando você tem um tema que envolva algo que você não pensa sobre, não é? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é definir se o tema ele pede somente a sua opinião ou a opinião alheia, em conjunto com a sua. Vamos mais uma vez. Quando nós temos um tema IELTS, nós temos que definir se ele é um tema que pede somente a nossa opinião ou a nossa opinião e a opinião alheia. De forma mais informal, definimos se o tema ele pede somente o nosso lado da moeda ou pede os dois lados da mesma moeda, ou seja, pede uma visão 360 graus. Esses são dois paradigmas globais de temas IELTS Task 2, que com você sabendo produzir para temas, seguindo esses dois paradigmas, você consegue produzir para basicamente qualquer tipo de tema IELTS Writing Task 2. E o interessante é que vendo as coisas dessa forma, tudo se simplifica e as estruturações para ambos são bem parecidas, com uma modificação mais explícita no segundo parágrafo. Então, neste tema em particular, nós podemos inferir pela requisição dele que ele é um tema que pede somente a nossa opinião. Vejamos aqui. Which point of view do you agree with? Why? Ou seja, qual ponto de vista você concorda e por quê? Então, perceba que aqui nós, na realidade, não temos ele dizendo what are the advantages or disadvantages, analyze both perspectives and give your reasons, analyze both opinions and give your perspective. Você tem aqui, então, o tema com a nossa inferência, nos permitindo, então, compreender que temos que dar somente a nossa opinião e só ela. O tema, então, não está pedindo os dois lados da mesma moeda, somente o nosso lado da moeda. E é importante compreendermos que você não estaria tecnicamente errado em expressar os dois lados da mesma moeda, ou seja, fazer uma análise mais global, mesmo se o tema não pedisse isso. Eu não posso dizer que automaticamente, se você fizer isso, você vai perder pontos. Não. Mas o que nós vamos buscar aqui é fazer uma produção com alto custo-benefício. Por quê? Mesmo se você for um C2 no padrão comum europeu, se você for excessivamente além do tópico, você excessivamente se expõe. E uma coisa é você seguir o que o tema pede, errar e ter isso te custando pontos. Isso é fair play, isso faz parte do jogo, tudo bem. Outra coisa é você ir além do que o tema pede, errar neste ir além em termos de gramática, estruturação, semântica, e ter isso te custando pontos, sendo que você nem era para ter ido lá em primeiro lugar. Aí, isso não é uma forma inteligente de produção.
Então, nossa sugestão é se mantenha no escopo do tema. E se o tema, na sua inferência, pede somente a sua moeda, você vai dar somente o seu lado da moeda, somente o seu lado, para que você, independente do seu nível de competência, não se exponha mais do que o necessário. Tudo bem? Então, quando nós temos um tema que pede somente o nosso lado da moeda, ou seja, somente a nossa opinião, o que nós fazemos no primeiro parágrafo? Nós fazemos o quê? Primeiramente, fazemos a contextualização do texto. Ou seja, nós reescrevemos o tema. Reescrevemos o tema com nossas próprias palavras. Nós reescrevemos o tema com as nossas próprias palavras. Por quê? Porque o leitor não automaticamente sabe, pelo menos em teoria, quais são os motivos de nós estarmos escrevendo essa produção em primeiro lugar. Ele não sabe, de forma premeditada, qual vai ser o tema da nossa dissertação. Então, para nós contextualizarmos este leitor sobre o que nosso texto será sobre, precisamos de trazer a essência do tema para o nosso texto, logo no começo. Agora, nós não podemos utilizar as exatas mesmas palavras que temos no tema. Caso contrário, isso será plágio de vocabulário do tema. Portanto, nós reescrevemos o tema com as nossas próprias palavras. Assim, contextualizamos, trazemos o tema para a produção sem repetir as mesmas palavras do mesmo. Então, temos a reescrita do tema com as nossas próprias palavras. E ainda no primeiro parágrafo, após fazermos o reescrever do tema com as nossas próprias palavras, nós vamos dar a nossa opinião inicial direta. Ou seja, após trazer a ideia do tema em pauta, você já vai dar o seu posicionamento sobre ele, logo no primeiro parágrafo. Por quê? Isso daqui é uma dissertação, e dissertações são parciais. Se você, na realidade, for imparcial numa dissertação como um todo, e só na conclusão, no último parágrafo, dar o seu posicionamento, o que é extremamente comum de ser feito, no final das contas, você não vai ter tecnicamente uma dissertação. O que podemos dizer é que você vai ter uma análise, que é ok, mas é um outro tipo de texto diferente do que o IELTS pede. Portanto, você desde o começo define a sua opinião sobre o tema e ela será a espinha dorsal da sua produção e todos os posicionamentos que você dar têm que ser sinérgicos com o posicionamento inicial dado no primeiro parágrafo. Caso contrário, a sua produção fica sem pé nem cabeça, ela não tem uniformidade de ideias. Agora, ela é também direta, ou seja, você não vai dar uma justificativa, você não vai dar um exemplo, você não vai dar um real argumento ao apresentar a sua opinião pessoal. Você simplesmente vai jogar o seu posicionamento superficialmente sobre o tema no primeiro parágrafo. E nos próximos parágrafos, que no caso, seguindo a estratégia que nós temos aqui, o segundo e o terceiro, que são os momentos nos quais você vai aprofundar. Tudo bem? Então, vamos aqui ter este tema, ou melhor, este primeiro parágrafo, devidamente revisado do ponto de vista gramatical e semântico, e também proativamente vou buscar simplificá-lo para termos uma produção que seja avançada, mas com vocabulário simples. Tudo bem? E aí, temos aqui o Daniel escrevendo a paráfrase. Exatamente. Você vai estar reescrevendo, você vai estar parafraseando o tema para que você, na realidade, não utilize as exatas mesmas palavras, mas passe exatamente a mesma ideia, a essência que o tema te pede. Tudo bem? Perfeito. Então, vamos lá. Então, o tema, novamente, né? Some people think that men and women should have an equal position in the army, while others oppose this by stating that women are not as competent as men in the army. Which point of view do you agree with? Why? Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experience. Não é? Então, neste primeiro parágrafo, vamos ver o que temos aqui em mãos. In the modern world, when women rub shoulders with men in every field, it is a moot issue that women should take equal responsibilities in the army. This essay will discuss that men are more suitable in the army, and my viewpoint accord to that. Males have more physical strength and emotional maturity, which is necessary for a non-civilian. Of course que essa pessoa que definitivamente está tendo um posicionamento que, pelo menos para padrões modernos, seria machista. Mas tudo bem, vamos ter que lidar com isso. Tudo bem?
Não é necessariamente uma coisa que eu concordo, mas fazer o quê? In the modern world, when women rub shoulders with men in every field, it is a moot issue that women should take equal responsibilities in the army. This essay would discuss that men are more suitable in the army, and in my viewpoint, de acordo, ou seja, according to that. Males have more physical strength and emotional maturity, which is necessary for a non-civilian. Então, a pessoa ela fez o reescrever do tema e igualmente ela já deu o seu posicionamento. Daqui até o Army, do In the Modern World até o Army, ela reescreveu o tema com suas próprias palavras. E do This Essay até o With That, ela deu a sua opinião inicial direta. Então, perfeito. Estruturalmente não temos problema nenhum. Agora, ela continuou esta produção com este primeiro parágrafo com mais detalhamento, dizendo: Males have more physical strength and emotional maturity, which is necessary for a non-civilian. Ou seja, homens têm mais força física e maturidade emocional. eu rio disso porque isso é tão de fato relativo, porque na minha casa, quando eu era criança e adolescente, definitivamente a minha mãe era que tinha mais maturidade emocional na casa comparado com meu pai. Mas enfim, continuando então. Homens têm mais força física e maturidade emocional, o que é necessário para um não civil, ou seja, emocional. Pois bem, isso aqui são partes do argumento em si da pessoa. E lembre-se que nós queremos que no primeiro parágrafo não demos um real argumento, mas sim somente uma opinião inicial, direta, superficial, porque é no corpo do texto, no segundo e no terceiro parágrafos, que vamos mais aprofundado. Então, primeiramente, eu vou remover essa última parte, porque por mais que eu não possa dizer que tecnicamente ela está errada, no modelo que buscamos seguir, no padrão que buscamos seguir, definitivamente ela não se encaixa muito bem. Não dizendo que este modelo é o melhor do mundo. O que eu posso dizer é que ele é um modelo definitivamente testado ao longo de mais de meia década. Existem outros, mas definitivamente este foi testado. E você pode considerá-lo por completo, misturar com outros ou ignorar por completo, mas ao menos ele oferece uma referência precisa para você não se sentir perdido e definitivamente, então, por isso, tem muito valor. Então, eu removi essa parte final aqui, porque esses motivos é melhor jogarmos mais para o meio do texto, não no começo. No começo é somente a nossa opinião inicial direta. Agora eu vou buscar proativamente fazer uma simplificação deste parágrafo. In the modern world, em vez de dizer in the modern world, podemos dizer nowadays, when women rub shoulders with men in every field. Então, hoje em dia, quando mulheres rub shoulders, ou seja, este termo rub shoulders significa raspam, não é? Em inglês, numa tradução livre, seria raspam ombros, ou seja, estão de igual para igual com homens em todos os campos, in every field. It is a moot issue that women should take equal responsibilities in the army. Ou seja, nowadays, when women rub shoulders with men in every field, ou seja, em vez de utilizar essa expressão rub shoulders, você poderia dizer when women are being treated more equally, ou seja, estão sendo tratadas de forma mais igual, não é? Ou seja, more equally with men in every field. It is a moot issue that women should take equal responsibility in the army. Então, em vez de utilizar este termo, it is a moot issue. Então, nowadays, when women are being treated more equally with men in every field, it is a moot issue that women should take equal responsibility. Então, it is, em vez de it is a moot issue, você poderia dizer de uma forma mais simples, it is a polemic topic that women should take equal responsibilities in the army. Então, nowadays, when women are being treated more equally with men in every field, it is a polemic topic that temos aqui women e women. Então,
devido a esta repetição de palavras, vamos colocar um sinônimo, females, não é? Então, nowadays, when women are being treated more equally with men in every field, it is a polemic topic that females should take equal responsibility in the army. This essay would discuss. Essa pessoa utilizou aqui a expressão would, portanto, dizendo algo como essa dissertação iria discutir. Não existe, então, realmente muito sentido nisso. Então, que tal simplesmente utilizar o simple present? This essay discusses that men are more suitable in the army, in my viewpoint, according with that. Bom, então vejamos. This essay discusses, ou this essay discusses that men, ou this essay, já que estamos falando na realidade já da opinião dela, dessa pessoa, this essay shows that men are more suitable in the army, in my viewpoint, according with that. Bom, então nós podemos dizer aqui, this essay shows that men are more suitable in the army, and my viewpoint, according to that. E em vez de viewpoint, opinion, according to that. Então vejamos. Nowadays, when women are being treated more equally with men in every field, it is a polemic topic that females should take equal responsibilities. Ou em vez de dizer take, simplesmente have, seria uma forma mais simples, mas ao mesmo tempo tão clara quanto take neste contexto. Então, a polemic topic that females should have equal responsibilities in the army. This essay shows that men are more suitable in the army, are more suitable in the, em vez de army, poderíamos dizer in the military. That men are more suitable in the military. Eu substituí army para military porque army já foi utilizado neste parágrafo, tudo bem? Então, para evitarmos essa repetição de vocabulário, mas ainda mantendo as coisas simples, podemos dizer in the military, in my opinion, according to that. Então, o que eu fiz aqui foi remover o desnecessário, igualmente estruturei seguindo esta lógica inicial que pré-definimos, e igualmente tirei pontos que estavam demasiadamente complexos. E busquei simplificar o vocabulário utilizado sem necessariamente tirar do quão avançado essa produção já estava originalmente. Tendo isso em vista, alguma dúvida ou questão sobre qualquer aspecto que eu fiz aqui? Sinta-se à vontade para escrever no chat room ou ligar no microfone. No problems at all. Lembrando que você pode sempre ligar o microfone e especificar a sua dúvida. Bom, se ninguém ligou o microfone ou se ninguém escreveu nada no chat room, vamos continuar. Então, nowadays when women are being treated more equally with men in every field, it is a polemic topic that females should have equal responsibilities in the army. This essay shows that men are more suitable in the military, in my opinion, according to that. Perfeito. Então, agora que reescrevemos o tema com as nossas próprias palavras, contextualizando o leitor, e depois damos a nossa opinião inicial direta, ou seja, sem justificativas, sem exemplificações, o que na realidade foi feito originalmente, mas foi removido porque não segue essa estrutura que queremos seguir, vamos ao segundo parágrafo. No segundo parágrafo, se estamos aqui tendo uma produção que pede somente o nosso lado da moeda, nós fazemos o quê? Damos o nosso primeiro argumento. Você vai me ver aqui estruturando dois argumentos. Então, a nossa dissertação vai ter dois argumentos. O segundo parágrafo vai ser o primeiro e o terceiro parágrafo vai ser o segundo argumento. Muito importante deixarmos claro que o argumento agora é realmente este aprofundamento, não é, da opinião inicialmente dada no primeiro parágrafo. E tanto o segundo quanto o terceiro parágrafos, portanto, precisam de estar totalmente de acordo com o posicionamento inicial dado por você no primeiro parágrafo. Caso contrário, você vai ter problemas. Então, o seu primeiro argumento é dado aqui. Agora, como você estrutura este primeiro argumento?
Da mesma forma que nós sugerimos você estruturar todo e qualquer argumento na vida inteira, na vida real em inglês, seja fora, seja dentro do IELTS. O OJE. Lembrando que O é opinion, ou opinião, J é justificativa e E é exemplificação. Exemplificação. Ou seja, existem várias formas de se argumentar, mas antes existe uma diferença muito grande entre falar e argumentar. Falar é simplesmente dizer eu gosto e não gosto. Argumentar é dizer eu gosto por conta disto e um exemplo do que eu acho estar. Mais uma vez, eu gosto por conta disso e um exemplo que demonstra que a minha opinião é certa ou ao menos faz sentido é isto. Ou seja, uma opinião seguida de uma justificativa e finalizada por uma exemplificação. Tudo bem? Nós sugerimos você aplicar isso em qualquer contexto que envolva você expressar a sua opinião de forma aberta. Isso se aplica, portanto, tanto no exame Writing quanto no exame Speaking. Em especial no exame Speaking, na parte 1, você vai ter perguntas muito diretas. Do you like to cook? What is your favorite hobby? Não é? Mas o fato é que, ao mesmo tempo em que a pergunta é feita de forma curta, grossa e direta, a expectativa é que você dê uma resposta completa, e essa resposta completa pode ter um norte sendo de opinião, justificativa e exemplificação. O O, J, E. Tudo bem? Assim, você garante que sempre você vai estar apertando os pontos que o examinador de fato espera que você aperte ao dar a sua opinião sobre basicamente qualquer coisa. Então, a argumentação é argumentação independente se seja oral ou escrita. Por consequência, aqui podemos aplicar no writing igualmente, num primeiro argumento, o OJE igualmente, só que escrito. Então, vamos aqui verificar este próximo parágrafo tendo isso em vista. Eu, inclusive, vou dar espaço aqui porque eu quero esse parágrafo inteiro em somente uma página, não quebrado em 2 páginas. Então, perfeito. Eu vou separar este segundo aqui. Então, primeiro argumento, opinião, justificativa e exemplificação. Então, vamos ver aqui. Firstly, interessante, a pessoa utilizou uma expressão, um conector de opinião, onde que ela já definiu no começo do parágrafo que este parágrafo é um primeiro ponto de um grupo maior a ser dado. Excelente. Firstly, jobs in warfare and armed forces require physical fitness. Handling sophisticated machines and weapons need body strength. Needs, não é? Ou até mesmo requires. Você poderia manter o needs aqui na terceira pessoa do singular, porque você está se referindo a handling, ou seja, manusear. Terceira pessoa do singular, porque é uma atividade. Mas vamos simplesmente dizer requer. Né? Depois podemos até mudar, mas o requerer, o verbo aqui, requires, é um verbo que se encaixa na hora de contexto. Handling sophisticated machines and weapons requires body strength. Men are more powerful than women. Bom, powerful em qual sentido? Podemos simplesmente então dizer physically, não é? Physically powerful. Men are more physically powerful than women. It facilitates men to do jobs easily and quickly. Então, it facilitates men to do. Temos aqui definitivamente um problema. Então, it facilitates men. De fato, o que temos aqui é o que o próprio Google sugere, não é? It facilitates men. Isso aqui está um pouco estranho, mas gramaticalmente correto. No processo de simplificação, eu vou tentar corrigir isso. It facilitates men to do jobs easily and quickly. Furthermore, different geographical condition. Bom, se você está falando diferentes condições geográficas, é melhor você se expressar no plural, não é? Então, conditions. It facilitates men to do jobs easily and quickly. Furthermore, different geographical conditions and climatic conditions. Em vez de climatic conditions, que tal weather conditions, não é? Somente uma observação. Weather é
o tempo no sentido do que é bem fluido, né? Um dia está chovendo, outro dia está quente, outro dia está frio. Agora, clima é uma coisa mais fixa. Ao mesmo tempo em que muda, é algo mais fixo, não é? Então, podemos dizer aqui, não é, que and weather, bom, podemos até mesmo manter climatic ou a mesma ideia, mas seria climate, né? And climate conditions. O adjetivo de climático, o equivalente em inglês é climate, que é o mesmo de clima, mas só utilizado de formato adjetivo. Por isso que mudança climática em inglês é climate change, não é? Então, further, different geographical conditions and climate conditions. Temos aqui conditions and conditions. Podemos dizer aqui in climate aspects. Podemos dizer aqui different geographical and climate conditions. Agora sim mantemos a coisa simples. E podemos concatenar dois adjetivos juntos. Então, further, different geographical and climate conditions need to be faced and the weak body cannot tolerate this. In addition, sometimes welfare soldiers cannot get enough foods. A palavra food é incontável, então precisa ser expressada no singular, food. Se você quer expressá-la no plural, você poderia dizer types of food, não é? Ou seja, tipos de comida, mas food itself é sempre no singular. It forced, então, in addition, sometimes warfare soldiers cannot get enough food. It forced them. Ou seja, soldados em época de guerra não conseguem ter comida o suficiente. Isto os forçou. Você está falando sobre algo que acontece quando guerra acontece. Então você fala no presente. Forces. Então, it forces them to continue their job with a starving body. Bom, você poderia dizer with starving bodies ou with a starving body. Mas já que nós começamos a sentença no plural, com o warfare soldiers, você mantém tudo no plural, dizendo bodies, corpos. Which makes difficult for women to work. Você teria que adicionar aqui o pronome objeto it. Então, which makes it difficult for women to work. Perfeito. Então, temos aqui as correções sendo feitas no texto original, mas agora o que eu quero é modificar e deixar mais simples. Uma coisa que nós podemos perceber é que a pessoa aqui, ela não... Eu não vi muito... Eu vi exemplos, mas exemplos que não foram apresentados como exemplos. Eu vi justificativas que não foram apresentadas como justificativas. O que foi apresentado como, em teoria, se espera, foram simplesmente as opiniões. Então vamos tentar reorganizar essas coisas para, além de deixá-las mais simples, estarem mais explicitamente refletindo a estrutura que queremos aqui. Firstly, jobs in warfare. Então, and armed forces require physical fitness. Então, firstly, war and military work. Então aquela simplicidade. Firstly, war and military work require physical fitness. Physical fitness require physical. Perfeito. Vamos aqui manter então aqui physical fitness. Mas talvez war and military work require that you are fit. Então, requerem que você esteja saudável, não é? Então, war and military work require that you are fit. Handling sophisticated machines and weapons requires... Temos aqui o requires, eu não tinha me reparado aqui que já tinha o require sendo utilizado. Então, handling sophisticated machines, ou seja, simplesmente este handling, em vez de sophisticated, que tal simplesmente, já que a gente quer continuar nesse tópico de estar forte, e, portanto, isso é um pré-requisito para os homens terem, não é um pré-requisito, mas o fato de o trabalho militar ser um trabalho muito físico faz com que para homens seja, de fato, melhor. Vamos manter aqui, em vez de sophisticated, heavy.
não é? Ou seja, pesado. Handling heavy machines and weapons requires body strength. Então, handling heavy machines and weapons demands, ou seja, demanda força do corpo, força corpórea. Então, handling heavy machines and weapons demands body strength. Men are more physically powerful, perfeito, than women. It facilitates them, os homens, não é? Então não precisa de repetir men, porque você já disse men aqui no começo. Então, it facilitates them to do jobs easily and quickly. Furthermore, different geographical and climate conditions need to be faced and the weak body cannot tolerate. In addition, sometimes warfare soldiers cannot get enough food. It forces them to continue their job. O que basicamente esse estudante fez aqui foi dar 3 motivos no mesmo parágrafo. O segundo parágrafo dele aqui provavelmente é estruturado com ainda mais motivos, então ele deu 6 razões para isso. É desnecessário. A gente já tem aqui, nesta primeira parte, tanto uma opinião quanto uma justificativa. Portanto, nós podemos simplesmente agora finalizar este parágrafo, não com mais razões, mas com uma exemplificação no final para fechar o argumento. Então, firstly, war and military work requires that you are fit. Handling heavy machines and weapons demands body strength. E detalhe, armas em inglês você também pode dizer arms. Então, machines and arms demands body strength. Men are more physically powerful than women. It facilitates them to do jobs easily and quickly. One example is my cousin. E uma observação, você sempre pode inventar exemplos. Você não precisa de ter nenhum comprometimento com a verdade num contexto IELTS. Seja speaking, seja writing. Então, se você tem um tema ou uma pergunta que fala sobre algo que você não tem experiência sobre, sinta-se à vontade para inventar fatos sem problemas. O examinador não te conhece, nem vai estar tentando ver se você está falando a verdade ou não. O que importa para ele é o quão claramente você está se comunicando em inglês, tudo bem? É óbvio que se você der exemplos que são muito fora da caixa, por exemplo, eu estive em Marte mês passado e foi muito legal, aí realmente ele vai pensar que você está gozando da cara dele. Agora, se você, na realidade, manter as coisas suficientemente racionais, você não vai ter problemas, tudo bem? E críveis também, você não vai ter maiores problemas. Então, one example is my cousin who is in the military. Uma observação. Quando você está falando de ele é militar, military, você não tem esta expressão, ele é militar em inglês. Você não diria, por exemplo, he is military, ou she is military. Essa estrutura não existe em inglês. O que você fala é he is in the military, ou she is in the military. Military sendo a instituição que a pessoa trabalha nela. Ou um outro exemplo é, por exemplo, he is a soldier, ou he is an officer in the military, ou she is an officer in the military. Se você simplesmente escrever seguindo a exata mesma estrutura que você tem no português, você vai errar, porque não existe uma equivalência, mesmo que mínima, entre português e inglês neste contexto em particular. Tudo bem? Military em inglês não é uma coisa que você é uma coisa que você está. Tudo bem? Então, one example is my cousin who is in the military. He is in the military. He is very strong and says that that the type of activities, sim. He is very strong and says that the type of activities he does there cannot be done by women. Então, vejamos aqui. Um exemplo é o meu primo que está no exército, ou em qualquer outra coisa envolvendo militar. Ele é muito forte e diz que o tipo de atividade que ele faz não pode ser feito por mulheres. Então, one example is my cousin who is in the military. He is very strong and says that the type of activities he does there cannot be done by women.
Perfeito. Eu não tenho um primo no militarismo, ele não é. Eu não tenho nenhum primo militar, portanto, eu estou literalmente inventando esse fato e não importa. Tudo bem? Então, eu fiz aqui a simplificação seguida pela reestruturação envolvendo o que nós chamamos aqui de OJE. Das 3 razões dadas por ele, eu selecionei uma e fui mais aprofundada nela. Então, tendo isso em vista, alguma dúvida ou questão sobre qualquer aspecto? Vamos ver aqui as perguntas. Ao invés de arms, poderia ser guns. Vejamos. Gun, tecnicamente, poderia ser usado aqui. E eu não poderia dizer que, já que você não está falando aqui com um técnico em armas, no caso o examinador, você poderia utilizar guns também sem problemas. Mas, tecnicamente, a palavra gun ela é mais utilizada exclusivamente para se referir a um revólver ou um fuzil, mas mais principalmente um revólver. Tudo bem? Um fuzil é mais normalmente chamado de assault weapon, ou seja, arma de assalto. Isso é tecnicamente, e isso é muito mais considerado no inglês do que no português, porque o inglês possui um histórico com armas e a população civil com armas muito mais antigo e muito mais amplo do que o português. Portanto, esses termos fazem diferença real quando o assunto é comunicação em inglês, tudo bem? Então, a palavra gun, ela é mais utilizada para se referir à arma de mão, de uma mão, arma pequena, como, por exemplo, revólver. E um militar, ele não utiliza somente um revólver, ele utiliza revólveres, mas utiliza também outras armas. E não somente fuzil e metralhadora, mas utiliza bombas, utiliza tanques de guerra, utiliza foguete, enfim. Vários tipos de armas que não são necessariamente somente uma arma de mão pequena. Então, gun aqui especificaria somente, daria a conotação de somente um tipo específico de arma. Então, seria interessante você ser mais amplo aqui, dizendo arms ou weapons, como a pessoa originalmente trouxe. Tudo bem? Poderia utilizar military como adjetivo, por exemplo, military doctor? Perfeito. Military pode ser definitivamente utilizado como adjetivo. Você poderia dizer, por exemplo, ele é um médico militar. He is a military doctor. Perfeito, sem problemas. Outro dia a professora me corrigiu por eu ter falado arms, me referindo a armas. Perfeito. Isso depende, como dito, Daniel, do contexto. Por quê? Realmente, a palavra arm, ela também significa braço, não é? E dependendo da forma como você a encaixa, ela pode passar mais a conotação de braço do que de arma. Agora, neste contexto individual, de fato você poderia falar arm e seria compreendido como sendo arma. Um exemplo disso é o termo irmãos em armas. O termo irmãos em armas. Existe até um filme no Netflix ou um seriado, não sei, que se chama Brothers in Arms, não é? Brothers in Arms. Fala sobre a história de um pelotão na Segunda Guerra Mundial. Um pelotão americano na Segunda Guerra Mundial. Pois bem, definitivamente, neste contexto, você tem a palavra arm sendo interpretada como arma, porque ela também pode ser utilizada para isso. Mas o contexto define tudo. Tudo bem? É tranquilo utilizar exemplos pessoais no writing? Então, definitivamente, Thaís. O que eu posso te dizer é que, antes de tudo, os seus exemplos têm que ser pessoais. Por quê? Isso daqui é uma dissertação e você fala em primeira pessoa. O examinador não quer saber a opinião de alguém famoso, não quer saber a opinião de alguém que tem autoridade no contexto que você está falando sobre. Você talvez pode o dar como exemplificação, mas antes de tudo ele quer saber sobre qual é a sua e principalmente a sua opinião sobre este tema. Tudo bem? Portanto, eu nem vou falar que pode, deve ser exemplos pessoais, deve ser um argumento em primeira pessoa. Tudo bem? Ou ao menos algo que te inclua, mas sempre você explicitando o seu posicionamento sobre a situação. Tudo bem? Então, antes de continuarmos, alguma dúvida ou questão? Adicional, sinta-se à vontade para ligar o microfone, escrever no chatroom. Não existe pergunta besta, não existe pergunta estúpida, tudo bem? Porque a gente é tão forte quanto o nosso elo mais fraco. E se tiver uma coisinha em particular que a gente fica delegando para depois e não mexe com ela, e depois chega o nosso exame e aparece, de fato temos aí um problema, não é? Tudo claro? Excelente. Então, vamos continuar. Let's continue.
Voltando aqui a ampliar a minha tela. Agora, então, estabelecemos o primeiro argumento. Então, agora, vamos para o segundo argumento, que formará o nosso terceiro parágrafo, que é o nosso penúltimo. Então, de certa forma, já estamos terminando a produção. Então, terceiro parágrafo. O nosso terceiro parágrafo é o nosso segundo argumento. E como que estruturamos o nosso segundo argumento? Não surpreendentemente, com o OJE, opinião, justificativa e exemplificação. Então, você pode até perguntar, Caio, mas você não vai estar chovendo no molhado, repetindo a mesma estrutura? Não vai ficar um texto massivo? Não necessariamente. Por quê? Quando você argumenta sobre um assunto, você dá múltiplos motivos, múltiplas razões para você achar o que acha, não é? Se alguém te pergunta, você gosta de cozinhar? Sim, eu gosto de cozinhar por esta razão e por esta. Dar duas razões para uma mesma opinião não é necessariamente você ser repetitivo. Portanto que as duas razões sejam diferentes. E elas podem até mesmo ser estruturadas da mesma forma, mas elas têm que ser, na ideia que repassam, diferentes. E, portanto, nós vamos buscar ter aqui um segundo argumento estruturado em termos de lógica, da mesma forma que o argumento passado, mas abrangendo um tópico diferente, não é? Então, vamos aqui ter esse terceiro parágrafo analisado tendo este paradigma em mente. Então, segundo argumento, opinião, justificativa e exemplificação. Secondly, novamente eu gostei, e é bem interessante você ter essas expressões logo no começo do texto, no começo do parágrafo, para contextualizar o parágrafo por completo. Aqui, então, sabemos que, já de direto, temos aqui um parágrafo que é um segundo motivo de uma lista já passada anteriormente, de um tópico já passado anteriormente. E uma coisa, sinta-se à vontade para padronizar esta forma de se comunicar, tudo bem? Ou seja, você não precisa de decorar, internalizar várias expressões de sequência, por exemplo, firstly, secondly. Um outro exemplo é first of all e second of all. Um outro exemplo é in addition to that. Você não precisa de ficar realmente decorando muito dessas expressões-chave. Por mais que elas sejam úteis, eu não posso dizer que especificamente para sucesso no IELTS você precisa. Por quê? Você pode simplesmente selecionar um pequeno grupo de expressões que você sempre usa nas suas expressões, ou melhor, você pode selecionar um pequeno grupo de expressões que você sempre usa em todas as suas produções. Porque no dia do IELTS você vai ser julgado por somente uma produção feita. Então, você pode simplesmente sempre utilizar em todas as suas práticas as mesmas expressões que você sabe que funcionam, que estão certas e ficam realmente enraizadas na sua cabeça, para você poder se focar em coisas mais importantes, como estruturar o seu argumento. Porque, como dito, no dia do seu exame você vai ser julgado por somente uma produção. Então, se você sempre repete em todas as suas produções as mesmas expressões, não importa. O que você não pode é utilizar as mesmas expressões na mesma produção. Mas se forem nas outras, não importa mesmo. Tudo bem? Então, secondly, the fair sex is emotionally weak. As mulheres devem estar adorando esta aula. Secondly, the fair sex is emotionally weak, ou seja, segundo o the fair sex, ou seja, o sexo frágil é emocionalmente fraco. Esse fair sex aqui é utilizado para se referir, portanto, às mulheres. Então, secondly, the fair sex is emotionally weak. Men are aggressive and fearless, which requires for a soldier to take decisions and fight. Moreover, women are Eu deveria ter olhado essa produção melhor antes de trazer aqui. Moreover, women are submissive and tender-hearted, which are leads to run away from the battlefield rather than fighting. Oh, meu Deus. Women will try to safeguard their position, whereas men are selflessly and very dominating. This emotional immaturity makes women as a bad warrior. Ok, então, bom, primeiramente vamos aqui fazer uma correção de coisas que não estão se encaixando muito bem na ideia repassada. Tudo bem? E depois vamos buscar simplificar.
Secondly, the fair sex is emotionally weak. Men are aggressive and fearless, which require. Então, primeiro aqui, men are aggressive and fearless, ou seja, homens são agressivos e sem medo, vírgula, which requires for a soldier to take decisions and fight. Então, to make, você não take decisions, você não pega decisões, você faz decisões. Então, for a soldier to make decisions and fight. Moreover, women are submissive and tender-hearted, which are leads, ou seja, o que leva a. Se você quer expressar essa ideia de o que leva a, você não tem um verbo to be aqui. Então você o remove. O próprio Google está falando. Which leads to run away from the battlefield rather than fighting. Which leads to run away from the battlefield rather than fighting. Women will try to safeguard their position, whereas este whereas aqui é uma expressão utilizada para indicar contraste, não temos vírgula após ela. Whereas men are selfless and very dominating. This emotional immaturity makes women as a bad warrior. Você não tem a necessidade de ter o as aqui, porque o as é utilizado para indicar ou função ou exemplificação. Então, makes women bad warriors. Se você está falando no plural, women é no plural, mulheres, você se precisaria no plural também, bad warriors. Tudo bem. Ok. Então, vamos ver aqui. Women will try to safeguard their position, where men are selfless and very dominating. This emotional immaturity makes women bad warriors. Ok. Então, fizemos aqui as correções gramaticais. Agora, o que eu vou buscar fazer é a simplificação. Então, secondly, the fair sex. Em vez de fair sex, podemos dizer, secondly, females. Female é uma outra forma de dizer women, da mesma forma, woman, aliás, da mesma forma que male é a mesma é uma outra forma de dizer man. É óbvio que na tradução, você, no Google Translator, por exemplo, você vai ver male, macho, female, fêmea. Agora, no inglês, ao mesmo tempo em que essas palavras são utilizadas para se referir a gênero, elas também são utilizadas para se referir a pessoas, até mesmo de uma forma mais formal e respeitosa também. Só que, claro, também se referindo a gênero não de uma forma geral, como macho e fêmea, mas de uma forma mais específica, como mulher e homem, não é? E elas se tornam expressões que são contáveis. Então, você pode falar males e females, para substituir, por exemplo, women e men, caso você já tenha essas expressões no seu parágrafo, tudo bem? Então, secondly, females are emotionally weak. Men are aggressive and fearless, which requires for a soldier to make decisions and fight. Ou seja, homens são agressivos e sem medo, o que requer do soldado fazer decisões e lutar. Então, men are aggressive and fearless, which requires for, primeiro, né, requires for, somente uma correção aqui, from, ou seja, requer do, pede da pessoa, origem, portanto, requires from a soldier to make decisions and fight. Então, men are aggressive and fearless. Em vez de dizer o homem especificamente o homem é agressivo e sem medo e, portanto, isto requer que o soldado não faz sentido. Então é melhor dizer assim, em vez de homem, dizer enemies, os inimigos, enemies are aggressive and fearless, which, o que requer, which requires from a soldier to make decisions and fight. Ou seja, aqui então está melhor. Ou seja, os inimigos são agressivos e sem medo. O que requer dos soldados que façam decisões e lutem. To make quick decisions and fight. Moreover, women are submissive and tender-hearted. Em vez de dizer simplesmente submissive and tender-hearted, você poderia dizer aqui de uma forma mais simples, women are submissive and sweet, por exemplo. Uma forma mais simples de dizer a mesma ideia, sem necessariamente ir para um lado muito informal. Which leads to run away from the battlefield
rather than fighting. Women will try to safeguard their position, whereas men are selfless and very dominating. Então, okay, which leads from to run away from the battlefield rather than fighting. Women will try to safeguard their position, whereas men are selfless and dominating. This emotional immaturity makes women bad warriors. Ok. Então, perfeito. Fiz certas simplificações aqui, agora eu quero estruturar com opinião, justificativa e exemplificação. Então, aqui, novamente, ele deu 3 motivos, não deu justificativas e não deu exemplificação. Então, eu vou querer substituir essa segunda parte aqui com uma justificativa. Então, secondly, females are emotionally weak, enemies are aggressive and fearless, which requires from a soldier to make quick decisions and fight. E aí, continuando na opinião machista da pessoa, poderia ser dito, secondly, females are emotionally weak, enemies are aggressive and fearless, which requires from a soldier to make quick decisions and fight. And because of that, men have better reaction in these situations. Aí vem o exemplo, né? For instance, ou melhor, for the situations. Aí this is the reason, ou for instance, estou tendo problemas em colocar o ponto aqui, é aquela questão que eu falei do teclado. For instance, women are not allowed in the American Special Forces, or women are not normally allowed in special forces. For instance, exactly because of that. Ou seja, por exemplo, mulheres não são aceitas nas forças especiais, no contexto de militarismo, exatamente por conta disso. Então, no final, temos aqui, secondly, females are emotionally weak. Enemies are aggressive and fearless, which requires from a soldier to make quick decisions and fight. Because of that, men, vamos aqui colocar uma vírgula, because of that, men have a better reaction in these situations. For instance, women are not normally allowed in special forces exactly because of that. Perfeito. Então temos aqui uma opinião, seguida de uma justificativa e finalizada por uma exemplificação, tudo bem? Nesses outros motivos aqui, eu vou os remover porque simplesmente a pessoa continuou dando os motivos sem nenhum exemplo, sem nenhuma justificativa. Então, agora vamos somente ver esse último parágrafo aqui, esse penúltimo. Ironically, there are some fields women can excel, like healthcare and other clerical works. To handle women culprits and checking women are needed in the military. Definitivamente, isso daqui é uma questão que é um ponto que faz sentido, mas o fato é que meio que vai não tão claro junto com as outras coisas que foram ditas. For instance, women are not normally around in special forces exactly because of that. Perfeito. Eu acho que vou remover isso daqui também, porque definitivamente, ao mesmo tempo em que é um parágrafo que a ideia repassada é clara, o fato é que não se encaixa com a linha de pensamento que nós estamos aqui tentando passar na produção como um todo. Que não é simplesmente uma listagem de motivos, mas uma argumentação mais aprofundada com exemplificações. E agora vamos ao último parágrafo, que no caso é a conclusão. Mas depois desse maravilhoso show de machismo, tem alguma dúvida ou questão sobre qualquer assunto apresentado até agora? Vamos ver aqui. Detalhe, que essa semana tivemos dia 8, dia de luta. Exato.
Se eu quisesse, ao invés de escrever females ou women, por já ter escrito no texto, eu poderia colocar ladies. Bom, lady é um termo utilizado mais normalmente quando você está dizendo, por exemplo, senhoras. E quando eu falo senhoras, nem é o sentido de senhoras, donas de mais de idade. Não, eu estou falando de simplesmente mulheres. E uma mulher jovem e uma mulher velha poderia ser lady. Não importa. Agora, este não seria um contexto no qual, então, se referir à mulher como senhora ou senhorita, dependendo do contexto, fizesse muito sentido. Porque estamos falando de militarismo, não estamos falando de nenhum outro contexto mais brando. Portanto, ao mesmo tempo em que você poderia falar isso, e gramaticalmente a sua sentença estaria correta, e até mesmo semanticamente faria sentido, o fato é que não seria algo que se encaixaria muito no contexto como um todo que foi trago. Porque a palavra lady é mais um termo utilizado para um contexto mais civil, enquanto que num contexto mais militar, mais bruto, definitivamente não é o que normalmente é utilizado. Você não se referiria a uma soldada como lady, por exemplo. Não se encaixa muito bem, porque não é um contexto. Talvez se ela estivesse fora do contexto militar, ou seja, ela é militar, mas aí agora você está falando dela, por exemplo, dela com os amigos, ou dela com a família. Aí você pode se referir a lady, mas ela fardada não se encaixa muito bem. É simplesmente um termo que não se encaixa muito bem com o contexto, por mais que seja gramaticalmente e semanticamente correto. Tudo bem? Sempre firstly e secondly, ou first and second estão também. Olha, aqui, quando você tem first e second, definitivamente eles seriam corretos também, mas seria uma forma mais informal de expressar essa sequência de ideias. Seria mais interessante você encaixar o firstly e secondly, porque estes são advérbios. E advérbios, eles indicam o quê? Como algo é. Não o que ele é, mas como algo é. Entende? E aqui, de fato, se encaixa perfeito, porque você está falando, pelo menos uma tradução livre e bruta do inglês para o português, você estaria falando como primeiro argumento, firstly, como o primeiro ponto, e secondly, ou seja, como o segundo ponto, como o segundo argumento. Então, sempre quando você está expressando uma sequência de ideias, você tem um advérbio sendo melhor como um conector de adição. Então, firstly and secondly se encaixaria melhor para um contexto de dissertação que é mais formal do que simplesmente a forma ordinal de um número, como primeiro, segundo, terceiro. Essa é uma forma mais oral, cotidiana, do dia a dia de se expressar. E num contexto writing dissertativo, é mais ideal você utilizar a forma mais formal de se comunicar, tudo bem? E aí temos o first of all, second of all também. De fato, você poderia falar first of all, second of all, perfeito. O mais importante é, a partir do momento em que você tem uma expressão que você sabe que você domina, padronize e utilize em todas as suas produções e não se preocupe mais em querer aprender outras, a não ser para o seu próprio bel prazer, porque no ponto de vista técnico para o exame, é muito mais interessante você investir tempo e atenção e foco em ter alta precisão gramatical e semântica do texto do que buscar decorar inúmeras expressões-chave, ou seja, vocabulário-chave a um nível assim desnecessário, porque você na sua produção, você no seu dia do exame vai ser julgado por somente uma produção. Então você sempre utiliza as mesmas expressões e esquece este ponto em particular para não complicar mais do que já é complicado para você, tudo bem? Mas perfeito. Então, busquei aqui esclarecer e agora vamos à conclusão. O último parágrafo. Não é? Bom, a conclusão ela é estruturada da seguinte forma. Primeiramente, você precisa de relembrar o leitor a essência dos argumentos repassados. Ou seja, você precisa de trazer novamente as ideias principais repassadas por você no corpo do seu texto, ou seja, no segundo e no terceiro parágrafos. Porque assim você passa aquela ideia de que, ok, então, relembrando, estes são os pontos, eu estou realmente aqui
relembrando a essência dos motivos que me façam ter esta opinião que eu dei. E depois então, de relembrar o leitor da essência dos argumentos, fazendo uma recapitulação destes argumentos dados no segundo e no terceiro parágrafo, você finaliza com um posicionamento final direto. É um posicionamento porque o que você está fazendo é simplesmente passando a ideia de que, ok, após o frigir dos ovos, esta é a minha posição final. Ou seja, depois de ter sido feita toda a análise, este é o meu posicionamento final após tudo isso. Agora, ele é direto porque ele não tem uma justificativa ou uma exemplificação que você dá. Você simplesmente, como na opinião inicial que você deu no primeiro parágrafo, você simplesmente dá esse posicionamento final sem justificativas. Por quê? Os argumentos apresentados por você no segundo e no terceiro parágrafo já justificam esse posicionamento final que você tem no último. Então, é desnecessário dar mais justificativas para qualquer posição que você vai dar aqui no final do seu texto. Tudo bem? Por isso que é direto. E, lembrando, né, é óbvio que o seu posicionamento final tem que estar totalmente sinérgico com a opinião inicial dada por você no primeiro parágrafo, né? A sua opinião inicial direta. Porque, caso contrário, é como se você tivesse literalmente mudado de opinião no meio do texto. E aí, de fato, é um problema, não é? Então, vamos aqui ao último parágrafo, julgá-lo tendo em vista essas ideias. To recapitulate, women are playing an important role in many sectors. However, working in the military needs more abilities, demands more abilities. However, working in the military demands more abilities, and because of that, males are ideal for war. Para a guerra. São ideais para a guerra. Are ideal for war. And women excel by assisting the job. Ou seja, e as mulheres se excedem somente como sendo assistentes a este trabalho de guerra que os homens fazem. Bom, essa parte final aqui não faz muito sentido, porque eu removi aquele parágrafo que ele fala que, ironicamente, as mulheres se encaixam melhor nos serviços administrativos. Então, o que eu faria é, males are ideal for war, and aqui eu posso remover essa parte e simplesmente dar um posicionamento final. Então, the military demands more abilities, and because of that, males are ideal for war, and women excel by assisting the job. Ou melhor, and because of that, males are ideal for war, making women not the best choice for this type of activity. Perfeito. Então agora está mais sinérgico o que pelo menos na ideia principal da pessoa, queria ser expressado, considerando o que eu removi. Ou seja, to recapitulate, women are playing an important role in many sectors. Isso aqui foi inclusive dito por ele no primeiro parágrafo, portanto faz sentido. However, working in the military demands more abilities, vamos ser aqui mais específicos, né? Physical abilities. And, trazendo então, inclusive, a essência do argumento dele no segundo e no primeiro parágrafo, poderíamos dizer physical and emotional, porque o argumento da pessoa aqui foi que as mulheres não são nem fisicamente e nem emocionalmente capazes, preparadas para a guerra. Então, tudo bem. Temos aqui, however, working in the military demands more physical and emotional abilities, and because of that, males are ideal for war, making women not the best choice for this type of activity. Perfeito. Então, bom, mais uma vez, depois deste show de machismo, tivemos aqui mesmo, eu deveria ter verificado essa produção, é porque eu gosto de pegar as produções, elas brutas, e nem dar uma olhada nelas antes, porque eu gosto de ser pego de surpresa para as nossas aulas aqui serem as mais autênticas possíveis no processo de correção e feedback. Eu não corrijo essas produções antes e depois corrijo de novo para vocês. Eu pego elas brutas. E eu gostei do tema,
Definitivamente peguei a produção escrita pelo estudante, mas eu não sabia que de fato teríamos uma posição assim tão péssima. Mas enfim, perfeito. Eu fiz então aqui o processo de conclusão. Alguma dúvida ou questão sobre como eu estruturei? Por quê? Relembrar o leitor da essência dos argumentos repassados foi feito então do to recapitulate até o abilities. E depois, no final, temos o posicionamento final direto. And because of that, males are ideal for war, making women not the best choice for this type of activity. Então, além de simplificar certas questões, eu estruturei seguindo essa lógica final especificada. Então, tendo em vista esses pontos que eu trouxe, alguma questão ou dúvida envolvendo a forma de estruturação do parágrafo final? Sinta-se à vontade para ligar o chatroom, ou melhor, ligar o microfone, escrever no chatroom, não há problemas. Bom, então, eu somente então gostaria de focar aqui rapidamente. Vejamos, esse lado não tão agradável do texto seria um problema na correção. Bem perguntado, Daniel. Felizmente ou infelizmente, isso depende da sua opinião sobre o assunto. Eu não poderia dizer que isto seria uma coisa que contaria nos seus pontos. Nota final, exato, não contaria nos seus pontos. A não ser se, mas agora, a gente tem que entender, não é? O writing, ele no final das contas, é corrigido por pessoas. E pessoas são seres emotivos. E por mais que tecnicamente o examinador, mesmo se sentindo engatilhado por ver uma coisa dessa, não poderia te tirar pontos, ele definitivamente poderia te tirar na prática, considerando que, bom, ok, eu não posso dizer que eu vou tirar pontos porque essa pessoa aqui é machista, mas eu não gosto de machistas, então vou ser bem mais agressivo na minha correção com essa pessoa em particular. É óbvio que isso acontece, seres humanos são assim, entende? Então, se eu fosse, eu tiraria uns pontinhos. Com certeza. Ainda mais se a pessoa, ela na realidade quer ir para o Canadá, que é um dos países de maior igualdade sexual do mundo, não é? É realmente o oposto. Esse tipo de opinião aqui é para alguém que quer ir para o Afeganistão, não para o Canadá, não é? Mas enfim, diga de passagem, nenhum país desenvolvido mesmo, por mais que eu entenda que existam radicais em todos os lados, tanto as feministas quanto os machistas, o problema para mim nem é o fêmea e nem é o macho, o problema é o ismo. Este é o problema para mim. O fato é que isso daqui não se encaixa num contexto de primeiro mundo, fala sério, né? Mas, com isso dito, o que eu fiz aqui no processo de simplificação? Eu simplesmente falei primeiro, e antes de tudo, de uma forma mais literal, não é? O que muito frequentemente as pessoas elas fazem, buscando seguir uma lógica muito próxima à que fazem no português, é tentar encapsular toda a ideia em somente uma palavra para passar com uma expressão só todo um contexto. E é claro que quando você, primeiro, domina uma língua mesmo, e segundo, domina uma língua latina que é de fato estruturada e te dá muito espaço para isto, porque línguas latinas, português, italiano, francês, espanhol, possuem inúmeros tempos verbais. Você tem então muito mais flexibilidade na língua. De fato, é uma coisa que não somente é esperada, mas necessária. Então, você falar daquela forma ultra rebuscada, utilizando até mesmo expressões que são muitas vezes até mesmo mais antigas, mas para ser realmente alguém que está mostrando dominância na língua, de fato é a estratégia correta. Agora, o inglês não é uma língua latina. Ao mesmo tempo em que ela vem do latim também, como o português e as outras línguas, estruturalmente ela não é uma língua efetivamente latina. Ela é uma língua que é, portanto, muito mais clara, ou ao menos flexível, e, portanto, acaba por ser, no frigir final dos ovos, mais clara do que línguas latinas. E, estruturalmente, portanto, escrever de uma forma mais simples em inglês não automaticamente significa, como no português, que você está escrevendo de uma forma mais básica. Agora, é óbvio que dá para você escrever de uma forma super básica em inglês ao ponto que isso te prejudica, mas o nível do quão baixo você tem que ir para ser de fato básico é
muito mais baixo do que seria no português. Portanto, a simplificação proativa que você faz aqui, que de certa forma deixaria um texto em português até mesmo mais infantil, em inglês não tem o mesmo efeito. Então, você, ao invés de tentar encapsular tudo em somente uma palavra, você se expressa de uma forma mais literal. Isso no português, no inglês é completamente aceitável e não necessariamente indica que você domina menos a língua e, igualmente, te dá mais vantagem na contagem final de palavras. Por quê? Sem necessariamente encher linguiça, simplesmente por você ser mais literal, você tem mais palavras sendo usadas. Então vejamos aqui no final o que temos, não é? Este é o texto final que temos, e aí vocês me dizem se este é um texto que, no frigir final dos ovos, aparentou ser um texto básico ou não. Porque quando a gente ainda fica se focando muito nos parágrafos individuais, pode ainda parecer que está meio bobo. Mas quando a gente termina e vê ele como um todo, que é como o examinador vai ver, a gente percebe que ele não está necessariamente assim tão besta, tão básico, tão simples, não é? Simplesmente porque o inglês nos permite fazer isso. Então, somente aqui reorganizando esses parágrafos aqui numa sequência. Ok. Então, vamos lá. And nowadays, when women are being treated more equally with men in every field, it is a polemic topic that females should have equal responsibilities in the army. This essay shows that men are more suitable in the military, in my opinion, according to that. Você até mesmo pode dizer, in my opinion, about that. Firstly, war and military work require that you're fit. Handling heavy machines and arms demands body strength. Men are more physically powerful than women. It facilitates them to do jobs easily and quickly. One example is my cousin, who is in the military. He is very strong and says that the type of activities he does there cannot be done by women. Secondly, females are emotionally weak, enemies are aggressive and fearless, which requires from a soldier to make quick decisions and fight. Because of that, men have a better reaction in these situations. For instance, women are not normally allowed in special forces exactly because of that. To recapitulate, women are playing an important role in many sectors. However, working in the military demands more physical and emotional abilities. And because of that, males are ideal for war, making women not the best choice for this type of activity. Perfeito? Não é? Perceba que o texto é pequeno, e ele é pequeno mesmo. 250 palavras é pouco. Quando você está escrevendo, é como se você estivesse dando à luz, é porque você está realmente ali se esforçando para produzir coisa, em especial se você não está acostumado a fazer isso. Portanto, é doloroso, eu entendo. Mas, objetivamente, um texto IELTS Writing Task 2 é pequeno. 250 palavras é menos da metade de um artigo de um blog. Se você vai num artigo de um blog ou no site de notícias que tem aquele tanto de artigos que, na maior parte das vezes, são artigos curtos, tipo G1, por exemplo, mas até mesmo outros locais que têm artigos menores, um blog, 250 palavras é menos da metade, porque um artigo normal tem 600 palavras, entre 400 e 600. Então, um texto IELTS Task 2 é 250 palavras, não é? Então, no final das contas, você tem aqui um texto que tecnicamente é curto mesmo. E, portanto, você tem uma produção simples, mas que você viu que expressa a ideia de uma forma clara. Tudo bem? Existe somente uma estrutura gramatical que eu não necessariamente sugiro você evitar utilizar, porque, infelizmente, você não tem escolha, que é o present perfect, mas o continuous, porque os outros dá sim para você evitar, tanto que americanos os fazem, canadenses os fazem, não é? Simplesmente é uma questão de regionalismo. Agora, o present perfect continuous, ou seja, she has been working. They have
been studying. I have been talking. Ou seja, been é o present perfect continuous. E aqui, o que nós estamos fazendo? Nós estamos conectando o passado ao presente, indicando uma ação que começou no passado e que continua até agora. Esta é uma estrutura que você não tem outra à sua disposição caso você queira expressar essa ideia. Então, se você quer em inglês dizer eu tenho trabalhado muito, ou eu tenho dormido pouco, ela tem falado pouco, nós temos comido muito, infelizmente você não tem uma outra opção a não ser o present perfect continuous. Agora, para outras ideias como eu estive em Paris, ela esteve comigo, nós estivemos ali, não é? Eu falei com ele, nós brincamos lá, nós viajamos para Paris. Ou seja, sentenças que indicam ações passadas, você utiliza o present perfect se você não está especificando. Aliás, sentenças que indicam ações passadas e totalmente passadas, ou seja, não ações que começaram no passado e que continuam até agora, mas ações que começaram e já terminaram no passado, mas que você está se referindo novamente a elas, você pode simplesmente utilizar o present perfect dizendo I have studied, they have worked, I have talked, para dizer eles estudaram, eu trabalhei, eu falei. Ou seja, indicando ações que ocorreram em um passado indeterminado. Agora, você pode evitar utilizar essas estruturas mais complexas, no caso, o present perfect, neste contexto, simplesmente utilizando o simple past, podendo ser mais específico sobre quando essas ações aconteceram. Então, ao invés de você falar eu fui para Paris, dizendo I have gone to Paris, você pode simplesmente dizer I went to Paris, ou seja, utilizando o simple past, que é mais fácil, e, para sempre estar certo, adicione o momento preciso em que isso aconteceu, mesmo se for necessário você inventar. Por exemplo, I went to Paris in 2020. Eu fui a Paris em 2020. Ou I went to Paris in 2015. Eu fui a Paris em 2015, não é? Então, no final das contas, você proativamente utiliza o simple past ao invés do present perfect e, para sempre garantir que você está correto, adiciona uma expressão de tempo ao final para ser específico sobre quando a ação no passado ocorreu. Agora, quando você está indicando essa ideia de uma ação que começou no passado e que continua até agora ativamente, de fato você não tem alternativa a não ser utilizar o present perfect continuous, não é? Mas fora isso, o restante você consegue se comunicar de uma forma bem abrangente, bem clara e bem estruturada, utilizando simple present, present continuous, simple past e simple future, que é will, going to, might, may, não é? E, claro, o vocabulário necessário para se expressar também. Então, assim você tem uma produção devidamente revisada, com as correções necessárias, com a revisão estratégica feita e, igualmente, com a simplificação proativa, que foi o que foi definido no começo da aula que nós iríamos fazer. Então, tendo em vista todas essas questões, alguma dúvida? Vamos ver aqui. Temos que, eu ia comentar que deve ser indiano. Temos que. É engraçado porque, de fato, a gente comenta sobre os indianos, por exemplo, onde eu moro aqui é cheio de indiano. O meu barbeiro é indiano. Tudo bem que já faz, vocês podem perceber pelo meu cabelo, que já faz um ano que eu não corto cabelo, mas é porque eu estou em lockdown. Mas o meu barbeiro é indiano, os melhores barbeiros são indianos. E você conversando com eles, claro, em inglês, porque eles aqui não falam português, ou nenhuma outra língua aqui na Europa, só o inglês. Eles são, via de regra também, assim, pessoas tão, de uma forma geral, esclarecidas quanto qualquer outra que você poderia imaginar. Agora, de fato, talvez o pessoal do Oriente Médio tenha uma visão mais tacanha mesmo, infelizmente. Mas não são todos também, a gente nunca pode, de fato, generalizar. Então, poderia ver com quantas palavras ficou este texto? Bom, poderíamos. Talvez possa ter ficado com menos, porque eu estava aqui me focando também na explicação. Mas vamos ver aqui. Word count, word counter, wordcounter.net. Vamos ver aqui quanto foi. Já que eu não fiquei muito focado
na quantidade de palavras, eu te peço desculpa se tiver ficado um pouquinho menor. Mas é porque, na realidade, eu estava aqui no foco na simplificação, na revisão, nessas várias coisas ao mesmo tempo. Mas vamos ver? 195. Perfeito. Teríamos aqui um problema. Tudo bem? Bem observado. Então, o que nós poderíamos fazer, não é? Para ter essa produção um pouco maior, não é? Nowadays, when women are being treated more equally with men in every field, it is a polemic topic that females should have equal responsibilities in the army. This essay shows that men are more suitable in the military, in my opinion, about that. Perfeito. Firstly, war and military work require that you are fit. Handling heavy machines and arms demand body strength. Men are more physically powerful than women. It facilitates them to do jobs easily and quickly. One example is my cousin who is in the military. He's very strong and says that the type of activities he does there cannot be done by women. And vejamos aqui. One example is my cousin. Uma estratégia que você pode seguir é, nos exemplos, ser um pouco mais extenso. Então, one example is my cousin who is in the military, who is a sergeant in the military. He is very strong and says that the type of activities that he does, for instance, he does, examples are running, jumping off planes, and exploding. Right? Example: running, jumping off planes, and exploding objects there cannot be done by women. Secondly, females are emotionally weak and unstable. Continuando então naquele argumento dele. Secondly, females are emotionally weak and unstable. Enemies are aggressive and fearless, which requires from a soldier to make quick decisions and fight. Então, enemies are aggressive and fearless, which requires from a soldier to make quick decisions and fight. Because of that, fight. Otherwise, he can die quickly. Because of that, men have a better reaction. In these situations. For instance, women are not normally allowed in the special forces exactly because of that. Exactly because the types of situations these soldiers face cannot be handled by females. Lidadas, não é? Cannot be handled by females in the proper or in the correct way. Então, vamos ver aqui. For instance, women are not normally allowed in special forces of many countries, exactly because the type of situations these soldiers face cannot be handled by females in the correct way. To recapitulate, women are playing an important role in many sectors in our modern society. Ainda assim, estou mantendo o vocabulário simplificado, tudo bem? E tentando aqui não ter nenhuma encheção de linguiça. To recapitulate, women are playing an important role in many sectors in our modern societies. Being very important, being very important in our modern world. Being very important to society in general. However, working in the military demands more physical and emotional abilities, and because of that,
Males are ideal for war, making women not the best choice for this type of activities. Aí você poderia dar uma sugestão no final. This type of activity. This type of activity. Thus, parents. And because of that, males are ideal for war, making women not the best choice for this type of activity. Sim. And because of that, males are ideal for work, making women not the best choice for this type of activity. Bom, vamos ver aqui quantas palavras agora temos. Vamos ver se o que a gente adicionou aqui ajudou, porque eu quero evitar, de fato, encher linguiça. É óbvio que temos aqui alguns fatores a ser considerados, porque, de fato, isso daqui, eu estou com uma letra maior, então temos sentenças, mais sentenças por parágrafo, o que dá a impressão de que é maior, sendo que não é. E também, como dito, o meu foco aqui nem foi no word count, mas na simplificação. E também na revisão estrutural. Mas vamos ver aqui agora quanto então temos aqui agora de word count. 241. Então eu não coloquei muita coisa. E já deu 241. Vamos então colocar só mais um pouquinho aqui, para no final das contas termos a coisa finalizada. Secondly, females are emotionally weak and unstable. Enemies are aggressive and fearless, which requires from a soldier to make quick decisions and fight. Otherwise, he can die quickly. Because of that, otherwise, make quick decisions and requires from a soldier. He can die quickly. Because of that, men have a better reaction in these dangerous situations. For instance, women are not normally allowed in special forces in the militaries of many countries, exactly because this type of situation, the types of situations the soldiers face, cannot be handled by females in the correct way. To recapitulate, females are emotionally weak and unstable. Enemies are aggressive and fearless. Ok, calma, desculpa. Acho que eu acabei indo aqui. To recapitulate, women are playing an important role in many sectors in our modern world, being very important to society in general. However, working in the military demands more physical and emotional abilities than women normally have. Entendem então as coisas simples. Than women normally have, and because of that, males are the ideal choice, are ideal for war, making, agora evitando repetições, making females not the best choice for this type of aggressive and demanding activity. Ou simplesmente corrigindo aqui, aggressive and demanding activity. Eu acho que somente este aggressive, para manter as coisas simples, não é? This type of aggressive activity. Ou até mesmo hard activity, atividade difícil. Eu acho que aqui nós já temos 250. Estou tentando aqui manter as coisas, de fato, as mais simples possíveis. Vamos ver aqui. Nowadays, 250. Perfeito. Então, perceba que não mudou muito, somente eu coloquei aqui 50 palavras a mais, porque eu não estava me focando no word count, sendo bem honesto, mas perceba que eu não tive que realmente mudar estruturalmente nada que eu fiz, e nem colocar palavras mais completas, e nem fiquei enchendo linguiça. Porque no final temos nowadays, ou melhor, nowadays, when women are being treated more equally with men in every field, it is a polemic topic that females should have equal responsibilities in the army. This essay shows that men are more suitable in the military, in my opinion about that. Firstly, war and military work require that you are fit. Handling heavy machines and arms demands body strength. Men are more physically powerful than women. It facilitates them to do jobs easily and quickly. One example is my cousin, who is a sergeant in the military. He is very strong and says that the type of activities he does, examples are running, jumping off planes, and exploding objects, vamos pegar isso daqui rapidamente. He does there cannot be done by women.
Secondly, females are emotionally weak and unstable. Enemies are aggressive and fearless, which requires from a soldier to make quick decisions and fight. Otherwise, he can die quickly. Because of that, men have a better reaction in these dangerous situations. For instance, women are not allowed in special forces in the militaries of many countries exactly because the type of situations these soldiers face cannot be handled by females in the correct way. To recapitulate, women are playing an important role in many sectors in our modern world, being very important to society in general. However, working in the military demands more physical and emotional abilities than women normally have. And because of that, males are ideal for war, making females not the best choice for this type of hard activity. Perfeito. Então, nós temos aqui o fazer do texto atingir 250 palavras, sem necessariamente você ter a encheção de linguiça, porque eu não tive que adicionar um novo parágrafo, eu simplesmente coloquei algumas palavras a mais em cada parágrafo, simplesmente dando mais adjetivos para as palavras, principalmente nos exemplos, para atingir isso. Mas nada que tirou do texto a sua característica de simplicidade, vocabulário simples, estruturas gramaticais simples e tudo sendo direto ao ponto. Tudo bem? Porque, como digo, textos IELTS Task 2 são simples por natureza. Ok? Então, perfeito. Sem problemas, Ariel saiu. Então, pessoal, saiba aqui. Gostaria de deixar claro que, do ponto de vista técnico, estamos todos finalizados aqui. Alguma dúvida ou questão sobre qualquer aspecto? Sinta-se à vontade para ligar o microfone, especificar a sua dúvida sem problemas. Foi tudo claro? Excelente. Perfeito. Então, pessoal, eu sinto que então é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês, por terem estado aqui comigo nesta aula. Eu sempre adoro estar participando aqui com vocês. E saiba que qualquer outra dúvida ou questão adicional que você venha ter sobre qualquer aspecto, sinta-se à vontade para trazer para mim no WhatsApp. Eu vou estar sempre aqui e podemos administrar através dos nossos plantões, tudo bem? Muito obrigado pela atenção de vocês. Fiquem com Deus. Stay at home. Fiquem em casa e até a nossa próxima aula. Bye, bye.